Nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas, 5 técnicas de SEO on-page para você fazer dentro dos seus conteúdos, que se você começar a aplicar já desde o momento que você já começa a criação do conteúdo, elas vão te ajudar muito a já melhorar a classificação dos seus posts, né, das suas páginas lá no Google, nos mecanismos de busca em geral. Na verdade são 5 campos, tá, do SEO, né, da otimização do seu conteúdo, e dentro desses 5 campos aqui, desses 5 temas, eu vou te dar várias dicas, tá? E eu vou te dar uma dica extra aqui, uma dica avançada, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você pegar essa dica muito valiosa, pouca gente aplica, eu vou te passar aqui durante o vídeo, tá? Esse PDF aqui da aula, vai ter um PDF aqui para você acompanhar, ele vai estar disponível lá no nosso canal do Telegram. Então eu vou deixar o link aqui abaixo, lá você tem um drive, você pode baixar vários outros arquivos lá, só para quem está lá no grupo, no canal do Telegram, né, você vai ter acesso lá, beleza? Então já participa aí que você já pega esse PDF aqui totalmente gratuito. Mas vamos aqui então para a tela do computador, vamos começar aqui com as dicas de SEO. SEO on-page, né, que são as práticas de otimização dentro do conteúdo. E a gente tem também o SEO off-page, né, que é o SEO que é feito fora do seu site. Nessa aula a gente vai falar, né, nesse vídeo, só de SEO interno aqui dentro do seu site mesmo, tá? Em relação à otimização do conteúdo, beleza? Então a primeira dica aqui, né, o primeiro campo seria a URL, né, o primeiro tema aqui seria o URL das suas páginas, a otimização das URLs, que é o link ali da sua página, né? Nada mais é que o link da sua página ou dos seus posts, tá? Então sempre utilizar a palavra-chave foco na URL, né? Você tem que ter sempre ela ali no link, a palavra-chave em destaque do seu conteúdo, é o foco do seu conteúdo, você tem que ter ela na URL, tá? Dá prioridade sempre para URLs curtas, tá? Isso ajuda o Google a ler melhor sua URL, ajuda também na experiência do usuário para ler ali o título, né? Ler a URL do seu conteúdo, então dá prioridade para poucas palavras na URL, beleza? Procura evitar também número, tá, nas URLs, porque os números atrapalham, de certa forma, o Google, o robô do Google, a fazer rastreamento e indexação das URLs. Então, você evitando números, também vai te ajudar que se depois você precisar alterar esse conteúdo, você, por exemplo, acrescentou lá mais algumas dicas no conteúdo, se você tiver usado um número na URL, aí se você alterar, você vai quebrar a URL, vai ter que usar redirecionamento. Então evita colocar o URL. Então, por exemplo, se o conteúdo seu é 5 dicas para emagrecer, você coloca só dicas para emagrecer na URL, tá? E no título do post que você coloca as 5 dicas para emagrecer, beleza? Evitar também URLs, nas URLs já publicadas, que você já publicou, né? Alterar as URLs, como eu falei, né? Sejam elas de páginas e posts. Porque isso você pode quebrar o URL que já está indexado, então é ideal você não modificar o URL, por isso que você já faz essas recomendações aqui quando estiver criando o conteúdo, né? Mas aí se for o caso de você precisar realmente alterar o URL de um conteúdo seu que já está publicado, já está indexado, como ele já está indexado, de repente você já divulgou ele nas redes sociais, você ainda pode estar recebendo tráfego dessa URL, né? Se você mudar o URL, a pessoa vai clicar naquela URL anterior ali e não vai encontrar conteúdo nenhum, vai encontrar uma página com erro 404, né? Então você usa um plugin de redirecionamento, o Redirection mesmo faz isso, e aí você redireciona essa URL antiga para a nova, que é a que você alterou, beleza? Assim você não quebra, né? Evita ter falha de URLs em relação ao Google também, né? Que ele faz o rastreamento, se você tiver muita URL com problema, o seu ranqueamento tende a piorar, beleza? E sempre usando redirecionamento aí, se você precisar então alterar a URL que já foi publicada. E aqui a gente, na segunda etapa aqui, você otimizar os títulos pensando em SEO, né? Os títulos do seu conteúdo. A gente falou primeiro da URL, né, que é o link, e agora o título do seu conteúdo. Então o interessante é você sempre utilizar títulos fortes, né, com palavras aí que chamam a atenção. E o que vai fazer com que você tenha maior CTR, né, é um título forte e chamativo. Quanto melhor a CTR, melhor para o seu ranqueamento, porque o Google entende que você está atendendo a expectativa do usuário, tá? O Google sempre vai focar na intenção de busca do usuário. Se o seu título ali chama a atenção, o usuário clica, ele vai passar a entender, né, o mecanismo de busca passa a entender que aquele conteúdo está respondendo à pesquisa do usuário, porque o usuário está clicando nele, tá? Então isso ajuda também você a ter um ranqueamento melhor. Não utilizar títulos longos também, da mesma forma como a URL, né? Não usar títulos longos,
Porque lá na rede de pesquisa, eles podem até cortar e o usuário nem conseguir ler todo o título do seu conteúdo, né? Então evita também títulos longos, tá? Priorizar também o uso da palavra-chave nos títulos, tá? Tanto na URL quanto nos títulos. Terceira etapa aqui seria a atenção à legibilidade, né? O que é legibilidade? É você fazer um texto que é fácil para o usuário ler, né? Então, fazer com que seja muito fácil ali dele consumir, não é aqueles blocos de texto, né? Isso é uma prática que é muito comum já no marketing digital. Você pode até ver no Instagram as legendas, né? Normalmente a gente coloca ali 2 linhas, 3 linhas, é justamente para facilitar a leitura do conteúdo, né? Agora, se você coloca um bloco de texto gigante, a pessoa que vai consumir o conteúdo ali fica muito ruim para ela ler, né? Para ela consumir. Então, você dando atenção à legibilidade, você torna o texto dinâmico, né? Fácil de ler e fácil da pessoa entender, né? Compreender. Então, interessante também evitar termos muito técnicos, a não ser que o seu conteúdo realmente tenha necessidade de ser técnico, né? De o seu público-alvo já ser um nível mais avançado, mas o ideal é que você sempre pense em criar conteúdos como se estivesse escrevendo para uma criança mesmo, tá? Com termos simples, sem um termo exagerado em questão de complexidade, beleza? Então escreve bem simples mesmo para toda pessoa que acessar o seu conteúdo conseguir compreender, tá? Sem palavras difíceis mesmo, sem muito termo em inglês também, tá? Então isso que ajuda muito a manter a pessoa no seu site, né? E quanto maior a taxa de retenção, que é manter a pessoa ali no site, navegando e lendo o conteúdo, a taxa de retenção também ajuda o seu conteúdo a ser ranqueado melhor. Porque o Google entende que a taxa de abandono é baixa, né? Se você tem uma taxa de abandono muito alta nos seus conteúdos, as pessoas estão entrando e saindo. Então o Google entende que ele não está gerando experiência boa para o usuário, beleza? Aí se você trabalha bem essa legibilidade, facilitando ali para o usuário ler, né? Ele tende a passar mais tempo no seu conteúdo. Então, por isso, como eu falei, né, usar poucas linhas por parágrafo. O ideal é até no máximo 5, 5 às vezes até fica muito, tá? Usa até 3 aí por parágrafo se você puder, né? Lógico que tem que ter um sentido ali, mas você pode quebrar textos, tá? Para post de blog não tem problema. Facilita a leitura, tem que pensar na leitura, facilidade de leitura mesmo. Evitar aqueles blocos de 10, 15 linhas de um parágrafo só, né? Deixar um espaçamento legal também entre os parágrafos, né? Para a pessoa leu ali, quebrou, continua lendo, né? Então facilita, como eu falei, a leitura. Você pode usar o espaçador também no WordPress, né? Se o seu tema não estiver espaçando muito legal aí entre os parágrafos, mas normalmente você consegue personalizar no tema, né? E colocar em negrito informações importantes e palavras-chave. Então, normalmente é legal você colocar a cada 2, 3 parágrafos uma palavrinha em negrito, né? Na palavra-chave, uma informação importante, uma palavra forte ali, porque isso também prende a leitura, né? Se você coloca um texto muito uniforme ali, sem destaque nenhum em negrito, normalmente a gente vai lendo ali e logo você perde o interesse, né? Agora, se tem um trecho em negrito, a pessoa está lendo ali, ela consegue captar melhor as informações, né? Prende mais visualmente no texto, tá? Isso aí ajuda muito a manter a pessoa lendo, né? E usar a palavra-chave principal e sinônimo nos subtítulos, né? Então você, por exemplo, você tem o H1, H2, H3, você pode usar a palavra-chave nesses subtítulos, né? H2, H3, H4, ou sinônimos, palavra-chave relacionada, porque o Google também entende os sinônimos, né? Então ele entende palavras que têm o mesmo sentido, tá? Você não precisa ficar repetindo ali sempre a mesma palavra-chave nos títulos e subtítulos, tá? Quarta dica aqui, a quarta etapa é a metadescrição, né? Metadescrição é a descrição, né, o resumo do seu conteúdo que vai aparecer lá na SERP, que é a rede de resultados do Google, né? Ali, aquela página de resultados da pesquisa do Google. Então toda vez você pode ver, você faz uma busca lá no Google, né, aparece logo abaixo a descrição, né, tem o título do conteúdo e logo abaixo tem a descrição daquele conteúdo, né? Então ali você tem um resumo do texto, ou você pode criar esse resumo, né, que a gente chama de meta description, a meta descrição. Você pode criar, mas se você não criar, o Google hoje ele gera automaticamente uma meta descrição. Mas o ideal é você criar, porque você pode personalizar ela melhor, chamando mais a atenção do usuário para clicar e aumentar a sua CTR, né? Então não é fator de ranqueamento também, tá? Mas pode ajudar na CTR, beleza? Igual eu falei agora, né? Não é critério de ranqueamento a metadescrição, tá? É só para você usar estrategicamente mesmo. Eu recomendo você usar como estratégia para atrair mais cliques. Outra coisa que é legal você usar é palavra-chave sinônimo
Porque se o usuário faz uma busca ali no Google, né, a palavra-chave estiver na meta-descrição, normalmente o Google dá um negrito, né? Ele destaca aquela palavra-chave na descrição do conteúdo. Então, se outro conteúdo não aparece, vai dar um destaque maior no seu conteúdo, você tende a atrair mais clique, né? Então, usar palavra-chave ou sinônimos, né? Palavras-chave aí relacionadas também. E ter cuidado com o tamanho, né? Lá no plugin Yoast SEO, quando você vai escrever a meta-descrição abaixo do seu conteúdo ali, né? Lá no final do conteúdo, no plugin, ele te mostra o tamanho ideal, né? Se você exagerar, ele fica em vermelho uma barrinha ali. Agora, se você trabalhar no tamanho ideal que ele recomenda, ele vai ficar verdinho. Por que isso, né? Porque lá na rede de busca também, se você exagerar, vai cortar também a meta-descrição. Então, não faz sentido você colocar uma meta-descrição grande. É um resumo bem objetivo mesmo e com palavra-chave de impacto aí para chamar a atenção do usuário na rede de busca. A quinta dica aqui que eu te dou é evitar o keyword stuff, né? O keyword stuff é exagero de palavra-chave, é a poluição de palavra-chave. Então é quando você repete a palavra-chave de forma excessiva no texto, com a ilusão de que isso vai te ajudar a melhorar na classificação, né? Isso é uma prática que já foi muito usada em SEO, hoje em dia não, é uma prática de manipulação do algoritmo mesmo, e isso aqui faz você ser penalizado, tá? Sem contar que gera uma experiência ruim para o usuário, né? Aquele texto ali cheio de palavra-chave repetitiva, você já deve ter encontrado conteúdo assim na internet, eu já vi vários, que você vai ler, repete tanta palavra-chave que perde até o sentido do parágrafo ali. Então você não pode fazer isso aqui de forma alguma, tá? Isso aqui inclusive fere as diretrizes de qualidade do Google, você pode ser penalizado, tá? Então é uma prática que viola, né, as diretrizes de qualidade do Google. E o recomendado é você usar então as palavras-chave, né, usar variações dela para evitar essa poluição. Então, para deixar o texto bem natural, tá? Para deixar um texto agradável para quem está lendo, né? E você oferecer uma boa experiência para o usuário que está navegando. Hoje o foco do Google, né, é a experiência do usuário, tá? E você pesquisar, né, a intenção de busca. Se você vai lá no Google, digita ali uma palavra-chave que você quer trabalhar, logo abaixo ele vai mostrar assim, né, as pessoas também perguntam. Lá embaixo no final da página, né, pesquisas relacionadas. Então aqui você está entendendo a intenção de busca das pessoas que você quer atingir. Se você pega aqueles termos ali e já coloca no seu conteúdo, você tem a chance de ranquear muito para esses conteúdos, para esses termos de busca, né? Então você pode ter muito tráfego com palavra-chave de sinônimo. Porque o Google entendeu o quê? Que essa palavra está dentro do seu conteúdo. Se a pessoa busca e ela está no seu conteúdo ali, você está atendendo a intenção de busca dessa pessoa. Então o Google vai ranquear o seu conteúdo, né? É possível que ele ranqueie para você o seu conteúdo atendendo essa intenção de busca. Em relação ao uso da palavra-chave, em relação ao volume total de palavras, né? Quanto que é o ideal você usar, né? Então o ideal é você repetir a palavra-chave principal cerca de 0,5% a 1%, né? Em relação à quantidade total de palavras de conteúdo, tá? Isso pode variar, é claro, isso não é uma regra exata, né? E se um texto, por exemplo, de 1.000 palavras, você pode repetir até 10 vezes, é um recomendado usar palavras relacionadas, sinônimos, tá? Mas não passa disso não, porque fica realmente muito poluído. Até o Yoast SEO te avisa ali, ó, uso excessivo de palavra-chave, né? Cuidado, não faça isso. Ou até se você usar pouco, o Yoast SEO também vai te ajudar e vai te falar ali que você está usando poucas palavras-chave, tá? E agora, se você ficou até o final, essa é a grande dica que eu vou te dar aqui. Pouca gente faz, tá? Isso ajuda muito, eu aplico muito no meu blog essa dica, que é o seguinte: se você já trabalha com SEO, né, já está criando conteúdo, lá no Google Search Console, lá em desempenho, naquela página de consulta onde você vê a taxa de cliques, né, que você tem, ele vai te mostrar ali as top consultas, né, as palavras-chave que os seus conteúdos estão ranqueando lá no Google. Então o que você vai fazer? Você vai pesquisar todas aquelas palavras-chave ali, vai para as próximas páginas e você vai ver que vai ter termos ali que o Google está ranqueando o seu conteúdo, mas não está lá no seu texto, não está lá no seu conteúdo. Tá? Por que isso? Porque o Google atende a intenção de busca do usuário, né? Então, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, vamos supor que é a palavra-chave foco do conteúdo que você quer ranquear. Mas aí você vai lá no Google Search Console e lá no top consultas, ele está mostrando que para a palavra-chave como ganhar dinheiro online, você tem ali impressões e cliques. Só que você está usando só a palavra-chave como ganhar dinheiro na internet. Você tem que pegar esse termo aqui e colocar lá no seu conteúdo. Porque aí o robô do Google vai rastrear o seu conteúdo e vai ver que tem o termo que responde. Então você eleva
o resultado, a posição do ranqueamento dos seus conteúdos, tá? Faz isso para você ver. Vai lá no Google Search Console, vê lá o resultado das suas consultas, para qual tipo de consulta que o Google está entregando o seu conteúdo, e pega aquelas palavras ali que você não está usando e coloca no seu conteúdo. Edita lá, atualiza, que ele vai te mostrar ali, né, que você está tendo impressão para aquele tipo de consulta, porque está atendendo a intenção de busca do usuário, tá? Isso vai ajudar muito, mas muito mesmo, você ranquear, ter mais volume de tráfego, tá? Melhorar, né, a posição dos seus conteúdos. Bom, e se você quiser a minha ajuda ainda para trabalhar ainda melhor o SEO, tá, do seu site, melhorar a velocidade, né, trabalhar estratégias mais avançadas de criação de conteúdo, trabalhar SEO para YouTube, marketing de conteúdo, aprender tudo mesmo, eu vou deixar o link aqui logo abaixo do meu treinamento Nitro SEO para você conhecer, tá? Um treinamento bem completo que a gente tem aulas novas toda semana. Então acessa aí e vê se o curso é interessante para você. Você vai ver toda a descrição lá do conteúdo. E se for interessante, vai ser um prazer te ter lá na área de menos. Aproveita também, entra lá no nosso canal do Telegram, tá? Vai ter esse material para você baixar lá de graça, se você achar interessante. Só entrar lá, vai ter o link do Drive, você pode baixar de graça, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa a curtida aí, se inscreva no canal, a gente tem vídeo novo aqui toda semana. E eu te espero então num próximo vídeo. Aqui no final vai aparecer mais vídeos também. Se você quiser continuar assistindo aí, tem conteúdo para te ajudar mais aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!